Então, como combinamos, aqui está o teu ficheiro Excel. O teu ficheiro Excel tem mais ou menos esta imagem. Como tu podes ver, tens aqui duas folhas, duas planilhas, tal e qual como eu tinha falado. Esta é a versão gratuita do ficheiro. Há uma versão premium. Esta versão vai estar disponível para venda e disponível nos meus cursos de finanças para quem aceder aos cursos. Mas tu aqui tens tudo aquilo que tu precisas de ter para fazer imediatamente aqui o teu controle de gastos-ganhos. O outro ficheiro tem aqui uma série de updates, também nesta questão da gestão das tuas finanças pessoais, mas acima de tudo aqui na questão de investimentos, que é algo que eu vou querer que tu comeces a fazer, não é? Investir o teu dinheiro, pôr o teu dinheiro a gerar dinheiro. Mas olhando aqui novamente então para o nosso Excel, este é mais ou menos o frame do teu ficheiro Excel, super intuitivo. Como eu te disse, tens aqui duas janelas e eu já te vou explicar como é que isto funciona. Então, em primeiro lugar, tu precisas de perceber o que é que isto é. Então, este gráfico aqui é um gráfico, é um somatório de tudo aquilo que tu vais inserir no ficheiro e que é gerado automaticamente de acordo com os teus valores. É muito importante não clicares, não alterares fórmulas nas tuas células, porque se o fizeres vais perder as fórmulas ou elas vão dar-te como corrompidas e nesse caso tu terás que falar comigo e contactar-me. As células estão abertas precisamente para tu fazeres aqui alguma gestão. Depois aqui ao lado dá para perceber que é o somatório de todas as colunas que tu tens abaixo e então aqui o balanço total, e eu já vou chamar aqui para a atenção algumas coisas importantes que tu precisas de saber em relação aqui a algumas nomenclaturas. Em primeiro lugar, tens aqui os teus rendimentos. Eu fiz questão de colocar logo aqui a partir de fevereiro, mas imagina que tu consegues inserir já aqui o janeiro. Tu podes alterar isto, basta escreveres aqui janeiro e arrastares esta célula, ok, até ao final. E ela vai terminar então em dezembro, mas pronto, esta depois será uma gestão que tu farás, ok? Sabendo sempre que isto é possível alterar, há uma série de coisas que é possível alterar, ter atenção sempre aqui às fórmulas, porque senão poderás corrompê-las. Então aqui, porque é que eu coloquei aqui várias linhas? Há pessoas que só têm uma fonte de rendimento, outras têm, imaginemos, clientes que lhes pagam semanalmente, e aqui tu podes optar por pôr o nome dos teus vários clientes, a estimativa de pagamento mensal, a data que normalmente são feitos os pagamentos e então o valor que é, imaginemos, 345 aqui e no próximo cliente 879. E tu vais reparar que mais abaixo em total vais ter o somatório destes dois pagamentos, ok? Estes pagamentos ao longo do tempo que tu os vais inserindo isto e para qualquer outra coluna cá mais à frente, tu vais reparar que vais ter aqui um total que aparece desta forma, mas que já pronto. Tu vais ter o total do somatório, ok? E que te vai dar aqui imediatamente. Depois esta planilha é dividida por vários separadores, todos eles têm uma cor diferente, rendimentos a verde, despesas essenciais, créditos, impostos, despesas não essenciais e poupança e investimento. No total tens aqui o total. Atenção, ressalvar, e eu já vou explicar, há algumas células aqui que são automáticas e onde tu tens esta notificação, eu até vou colocar isto noutro tom para tu teres noção de que não deves mexer aqui, ok? Estas células são automáticas aqui do ficheiro das despesas semanais, que já vou explicar, agora logo aqui abaixo. Nas despesas essenciais, o que é que tu vais inserir aqui? Tudo aquilo que é essencial à tua vida. Imaginemos, para algumas pessoas, dou sempre este exemplo, o tabaco, no meu ponto de vista, não é uma despesa essencial, mas eu sei que para quem fuma e para quem ainda não conseguiu deixar de fumar e que inevitavelmente vai comprar tabaco, vai ser uma despesa essencial. Eventualmente esta pessoa poderá colocá-la numa despesa não essencial porque ela não é essencial à vida dela. No entanto, nós sabemos que isto não é assim tão transversal, ok? Por isso esta gestão é feita de acordo com a forma como tu olhas para as tuas coisas, mas é fácil entender o que é uma despesa essencial de uma não essencial. Imaginemos, Netflix não é uma despesa essencial, é uma despesa não essencial. Alimentos, farmácia, roupa, imaginemos um equipamento desportivo que o teu filho precisa de levar e é obrigatório, neste caso será uma despesa essencial. Agora imagina que não é obrigatório este equipamento e que ele deve levar, talvez consideres como uma despesa não essencial. Isto agora vai depender muito da forma como tu olhas para isto, mas acima de tudo o conceito é essencial para a tua vida. Então, como eu estava aqui a falar, se tu reparares, estas células que entretanto irão ter aqui outra cor, estas células não são para escrever e tu tens duas formas de inserir despesas essenciais e não essenciais, ou seja, dentro aqui desta coluna, como tu consegues ver que estas células são automaticamente preenchidas aqui, são preenchidas inicialmente aqui nas despesas essenciais e depois passarão para aqui imediatamente, ou seja, tu aqui não vais colocar nada, mas na coluna abaixo, ainda das despesas essenciais, mas que não há esta hiperligação, tu aí então colocas os valores manualmente e eu vou explicar porquê, porque é que eu fiz esta divisão. O que é que eu considero aqui nestas despesas essenciais com
com uma automação. Então, eu considero, por exemplo, despesas de comida, aquelas despesas que tu fazes mais do que uma vez por semana, ou mais do que uma vez por mês. Imaginemos, a renda da casa é uma coisa que tu pagas uma vez e é uma despesa essencial. Hum, a renda o crédito do carro, que neste caso já nem será aqui, será em créditos, mas a água, a luz, tudo isto são despesas mensais, são despesas obrigatórias mensais, que tu vais colocar aqui em despesas essenciais, mas que tu fazes esta inserção manual. Mas imaginemos que tu até fazes compras de comida, compras para casa semanalmente. Há esta tua organização e eu acho muito bem que assim o haja, porque é uma forma muito controlada de nós gastarmos o nosso dinheiro. Mas imagina, talvez tu compres pão e se calhar o pão vais comprar 2 ou 3 vezes por semana. Se calhar o tabaco, imagina no teu caso que és fumador, compras tabaco 4 ou 5 vezes por semana. Então, para tu não estares a somar ao dinheiro que tu já colocaste aqui constantemente, o que é que eu criei? Eu criei então este ficheiro aqui Excel, que tu neste caso aqui irás escrever, imaginemos, compras de supermercado. E então aqui na primeira semana, isto também já tem aqui células automatizadas. Então aqui nesta primeira semana, imaginemos que tu gastaste 56 euros. Agora imaginemos que ainda na mesma semana tu foste às compras mais 3 vezes, acrescentas um mais e escreves o preço das compras e foste outra vez e voltas a ir ao talão ou ir à aplicação do teu telefone e a ver que fizeste mais uma compra de 89 euros. Então isto vai fazer um somatório e este somatório, não o somatório da semana, mas sim o somatório das semanas todas, vai então para o orçamento familiar anual, onde ele te irá aparecer aqui então a totalidade. Imaginemos aqui outra despesa, poderá ser compras para os nossos animais, imaginemos, animais. Que tu numa semana gastas 40 euros, na outra semana foste à Tosquia, gastaste 20, na outra semana foste ao veterinário, gastaste 70, vai fazer-te o somatório e vai aparecer-te então aqui. Agora imaginemos aqui renda da casa, que são 700 euros, não é? Tu no mês seguinte vais voltar a colocar o mesmo valor, mas já não aqui. Entretanto, este ficheiro das despesas semanais está preparado para as despesas essenciais, mas também para as despesas não essenciais. Ou seja, quando tu desceres novamente no teu ficheiro aqui, se nós arrastarmos isto tudo bem para baixo, vai acontecer-te aqui exatamente o mesmo. Mais coisas importantes, os teus créditos, dá para entender perfeitamente aqui, inseres manualmente o teu crédito, inseres manualmente qual é o valor do crédito, os impostos, e este é um valor que com muita facilidade nós esquecemos aqui das nossas contas, mas a verdade é que nós sabemos que pagamos, em média, pelo menos 30% de impostos sobre o nosso lucro, seja ele de qual forma for, não é? Seja ele num ordenado, seja ele numa venda de um bem, seja ele na venda de ações, seja ele de que forma for, nós pagamos sempre impostos e aqui é muito importante considerar este valor que nós pagamos. E é importante considerá-lo aqui porquê? Porque, em primeiro lugar, é uma despesa, mas depois não só por isso. Depois também para nós fazermos um apanhado ao final do ano e perceber se há outra forma de nós nos integrarmos fiscalmente, se há uma forma mais inteligente fiscalmente nós eventualmente operarmos aqui para colocar os impostos a trabalhar a nosso favor. Atenção que eu não sou contra os impostos, muito pelo contrário, eu costumo dizer que quanto maior é o volume de impostos, maior é o teu volume de rendimento e isto não é necessariamente uma coisa má. Nós sabemos que vamos ter que pagar impostos sempre. No entanto, claro que há países que têm uma taxa de impostos menor e outros maior. Esta é a situação de Portugal. Nós não podemos lutar contra isto. Nós podemos encontrar formas inteligentes de conseguir gerir o pagamento dos nossos impostos, procurar melhores opções, procurar bons contabilistas que nos possam ajudar. Agora, fugir disto, eu acho mesmo que não. E, aliás, até acho que é uma forma de tu te afirmares perante o teu negócio. Se tu tiveres um negócio próprio, é escolheres afirmativamente fazer este processo. Depois, temos então as despesas essenciais. E porquê que as despesas essenciais vêm depois dos créditos, dos impostos? Porque, no meu ponto de vista, as despesas essenciais estão numa categoria abaixo destas duas. Então, funciona exatamente da mesma forma. Despesas não essenciais é tudo aquilo que não é essencial, mas que tu gastas com frequência. Imagina ir a cafés, comprar um livro, um curso. Oh, Tânia, mas isto é essencial à minha profissão, mas tu vais morrer se não o fizeres. Talvez não, podes adiar para o mês seguinte. Talvez sim, por esta razão é que eu não considero uma despesa essencial. No entanto, se para ti didática e tudo o que implica o teu crescimento pessoal for considerado uma despesa essencial, então tu mudas lá para cima. Aqui há muita flexibilidade na escolha aqui de uma série de coisas. Funciona exatamente da mesma forma, tens duas colunas para as despesas não essenciais, aquelas que são recorrentes, por exemplo, volto a falar aqui do exemplo do tabaco,
e aquelas que são pontuais. Imaginemos férias, idas ao spa, que isto acontece uma vez por mês, ou outras coisas que acontecem uma vez por mês, então consideramos aqui na coluna seguinte. Depois, poupança e investimento. É importante perceber que poupança e investimento não está no balanço, no balanço aqui da despesa mensal, mas está no balanço total. Porquê? Porque é esta diferença? Porque, no meu ponto de vista, não é uma despesa. Aliás, poupar não é uma despesa. Poupar é alocar o teu dinheiro para um lugar, mas isto vai balançar as tuas contas. Ou seja, imaginemos que não é considerado uma despesa, que tu tiras este dinheiro da tua conta, não é? Ele sai efetivamente da tua conta, então tu precisas de saber que ele saiu e por isto o balanço total que é balanço total, neste caso é o total que aconteceu ao longo dos meses, aqui mensal é o que aconteceu neste mês, tu precisas de perceber com quanto dinheiro é que tu ficaste na conta, com quanto dinheiro é que tu ficaste na realidade para poder usufruir. No meu ponto de vista, mais uma vez refiro, não é uma despesa, mas tu precisas de saber com quanto é que ficas na conta. Posto tudo isto, como tu entendes, este ficheiro é altamente intuitivo, volto a referir e volto a ressalvar muita atenção aqui na inserção das fórmulas, tem muita atenção e muito cuidado a isto tudo, qualquer dúvida que tu precises, qualquer coisa que aconteça eventualmente aqui na alteração das fórmulas, deixa mensagem privada ou então envia-me um e-mail, eu já vou deixar aqui o meu e-mail, caso seja necessário aqui algum esclarecimento de dúvidas, alguma coisa, se tu eventualmente precisares de mais alguma coisa, contacta-me diretamente ou fala dentro do grupo e lembra-te de uma coisa importante, o cumprimento à risca deste ficheiro vai demarcar a tua vida financeira, que vai demarcar a tua vida pessoal, familiar, financeira e profissional.